Salmo 51, vou ler só 2 versículos hoje, versículo 10 e versículo 11. São 2 versículos, então vamos ler todos juntos? Você vai ler em voz alta comigo, tá bom? Bem forte, para que a nossa leitura, já a partir da leitura, possamos ser ministrados por Deus. Combinado? Amém? Vamos lá? Versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu acho que não valeu. Vamos ler de novo, hein? Os 2 versículos apenas, em voz alta, bem bonito. Vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui nessa noite, coração aberto, sedento, pronto para ser ministrado pela tua palavra. Nos abençoe, Senhor, e fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? A palavra de hoje é uma palavra, é um salmo, né? Eu estou ministrando, falando de esperança, esses últimos domingos, né? Eu acho que vai fazer uns 2 meses quase. E o Salmo 51 é um salmo, como eu expliquei hoje de manhã, é um dos salmos mais teológicos que nós encontramos no livro inteiro de Salmos. Um salmo teológico. O que seria um salmo teológico? Eu consigo dar uma aula no Salmo 51, uma aula teológica aprofundada, usando apenas como base o Salmo 51, os 19 versículos deste salmo, que é um salmo muito profundo. Eu posso destacar aqui para vocês, nessa minha introdução, pelo menos 4 aspectos. Quantos aspectos eu disse? 4. Eu gosto sempre de dar ênfase, né? Aqui, posso ficar guardado aqui na mente. Quantos aspectos? 4 aspectos teológicos que a gente consegue aprender com este salmo. Primeiro, nós podemos aprender sobre teologia. Teologia no sentido de você, a palavra theo, uma palavra grega que significa Deus. Então nós aprendemos sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus, lendo o Salmo 51. Uma segunda disciplina, ou segundo aspecto que nós podemos aprender com este salmo, é uma outra palavra grega, que é uma palavra chamada hamartia. Daí vem o termo amartiologia. O que seria isso? É o estudo sobre o pecado. Nós podemos aprender sobre o pecado lendo o Salmo 51. A gente tem teologia aqui no Salmo 51. O terceiro aspecto teológico que nós podemos aprender com este salmo é o aspecto antropológico. Existe uma disciplina na teologia chamada antropologia bíblica. A palavra antro vem da palavra homem. Nós aprendemos sobre o homem, sobre a construção intelectual do homem, lendo o Salmo 51. E o quarto e último aspecto que nós podemos aprender é o aspecto pneumatológico. Parece até um palavrão. A palavra pneuma, que vem da palavra pneu, é a palavra sopro. E quando nós falamos de pneumatologia, nós estamos falando de uma doutrina teológica que estuda o Espírito Santo. Olha quanta coisa boa a gente aprende com o Salmo 51. E o Salmo 51 a gente consegue aprender com a história que existe por detrás dele. Existe uma história. E a história do Salmo 51 fala de Davi.
Davi foi o autor do Salmo 51, que não é um cântico. Salmo 51 é uma oração. Salmo 51 é um clamor de Davi. E é interessante você entender quando Davi escreveu este salmo. Hoje de manhã eu expliquei que a vida de Davi, nós podemos dividir a vida dele em 3 momentos. Quantos momentos eu disse? 3 momentos. E o primeiro momento da vida de Davi era quando Davi ainda era jovem, até os seus 17 anos de idade, quando ele morava com seu pai, com sua mãe, seu pai chamado Jessé. Davi, filho mais novo de Jessé. Jessé tinha filhos, e os filhos de Jessé, os 3 mais velhos, eram 3 filhos que já faziam parte do exército do rei Saul: Eliabe, Abinadab e Sama. Esses 3 já eram do exército. Davi era o mais novo. Qual que era a função de Davi na casa dele? Qual era a sua função? Aquilo que ele tinha que fazer todos os dias? O que ele era, gente? Pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas, literalmente, não um pastor que nem eu sou pastor, né? Como tem outros pastores aqui. Não, literalmente, cuidava de ovelha. E da Bíblia vai dizer que não eram as ovelhas principais, mas eram as ovelhas malhadas de seu pai. Porque dentro de um pasto existiam 2 categorias de ovelha: as ovelhas premium, as ovelhas mais bonitas, as ovelhas mais brancas, e existiam as ovelhas malhadas, que quando se vendia mais barato, era um valor mais barato. Davi cuidava das ovelhas malhadas de seu pai. Essa foi a primeira fase. Ele era um anônimo, só que Deus já estava olhando para ele, queridos. Glória a Deus. Fala para o seu irmão do lado: Deus já olha para você nessa noite. Olha só que bênção. Essa é a primeira fase. A segunda fase da vida de Davi, adulto já, rei sobre Israel, governando sobre Israel, cheio de força, cheio de vigor, cheio de experiências com Deus. Quem entendeu, diga amém. Essa é a segunda fase. E a terceira fase da vida de Davi, já era o Davi idoso, já era o Davi mais velho, já era o Davi com seus cabelos brancos, talvez com a barba, se ele tivesse barba, que nem a minha, branca. Esse Davi já era mais experiente. Existe um momento da nossa vida que alguns de nós aqui já estamos vivendo, que é o momento de nós não cometermos os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás. Posso ouvir um amém, queridos? Eu já passei dos 40. Existiram erros que eu cometi quando eu tinha 18 anos, 20 anos, que hoje eu não posso cair nesses mesmos erros. Eu vou errar em outras coisas, mas existem erros da minha adolescência que eu não posso cair novamente, porque eu já amadureci. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. O Davi que escreveu o Salmo 51 já era velho. E o interessante da história do Salmo 51 é que Davi, quando ele peca, ele não comete um pecado que a sua maturidade não lhe privava de passar. Pelo contrário, o Davi que cai, antes dele escrever o Salmo 51, esse Davi que cai, ele comete um erro primário. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que nenhum de nós aqui, escuta, nenhum de nós aqui estamos isentos de cair ou de pecar contra Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mas ele é pastor. Ah, mas é o pastor Ricardo, é a pastora Nádia. E daí? Ah, é o pastor Luciano. E daí? O Davi que comete esse pecado, ele já era maduro. Só que o diabo, eu sempre digo isso, o diabo, ele sabe como agir nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos?
Teve um determinado dia que Davi, ao invés de estar lá na frente da batalha, guerreando, junto com o seu exército, esse Davi decidiu ficar em casa. E o problema não é o ficar em casa. O problema é que o Davi, quando ele estava em casa, ele estava distraído. Sabe o que tem me assustado hoje em dia? Não é o fato de muitas pessoas não estarem no culto de hoje. Isso não tem me assustado mais. O que mais tem me assustado é a quantidade de pessoas que já estiveram na presença de Deus e hoje elas estão distraídas. E o problema é que quando você está distraído, você comete acidentes, você comete erros, você tropeça na rua. Quando você está distraído, você faz coisas que, se você tivesse atento, você não faria. Isso tem me deixado muito assustado, eu confesso a vocês. Davi então estava lá na sua casa, na verdade não era casa, era palácio que Davi morava. E ele estava na janela da sua casa, do seu quarto, quando as mulheres estavam do lado de fora, no rio, tomando banho, lavando roupa, pegando água para cozinhar. As mulheres estavam lá, e diz a Bíblia que Davi lá de cima olhou para aquelas mulheres, e teve uma daquelas mulheres que chamou a atenção de Davi, porque era uma mulher bonita. A Bíblia dá até nome para ela. Ela era uma mulher chamada Betseba. Como ela se chamava? Betseba. Guarda esses nomes. Davi olhou para aquela mulher. E Davi, o problema não é quando você olha. O problema é quando você olha e você deixa aquilo entrar no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. E aquilo entra no seu coração e aquilo começa a trabalhar dentro do seu coração. E o diabo começa a agir dentro do coração da pessoa. Davi olhou para aquela mulher, olhe para cá. E quando Davi olhou para aquela mulher, ele achou aquela mulher maravilhosa. Achou ela linda. E Davi chama um daqueles homens que estavam próximo dele e falou: quem é aquela mulher que está ali embaixo? Qual delas? Aquela ali, ó. Aquela ali é Betseba. Mas quem que ela é? Nunca tinha visto. Ela é a mulher de Urias, que é um dos seus comandantes. Casada. E é interessante que quando o diabo cega a pessoa, ela faz coisas que ela jamais teria coragem de fazer numa outra ocasião. Quem está entendendo, diga amém. Jamais farei isso, pastor. Jamais farei isso. Mas quando o diabo age, até aquilo que a pessoa disse que jamais faria, ela faz. E Davi, quando olhou para aquela mulher e se interessou por ela, diz a Bíblia que ele mandou trazer a mulher, e Davi comete com ela o pecado do adultério, porque ela era casada e ele também era casado. E é interessante que do fruto daquele adultério, aquela mulher engravida de Davi. E o diabo, ele é tão sujo, o diabo, ele é tão articuloso, que ele coloca a pessoa na situação, e ele deixa a pessoa acreditar que não existe saída. Mas para tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, ainda existe uma saída. Posso ouvir um amém, querido? E o diabo soprou na mente de Davi, dizendo: Davi, não tem jeito, não tem jeito. Ou melhor, só tem um jeito. E a ideia que Deus, que o diabo colocou na mente de Davi, Deus não, o diabo colocou na mente de Davi, é que ele tinha que dar um jeito para Urias morrer. Porque se Urias morresse, ele poderia assumir aquela mulher como sua mulher, como uma das suas esposas, e aquele filho do ventre poderia ser teu filho. Olha que ideia diabólica da cabeça de Davi. E sabe o que ele fez? Exatamente como o diabo colocou na mente dele: vigia com a tua mente. Posso ouvir um amém, queridos? Em nome de Jesus, fala assim comigo: Deus, não deixe o adversário agir na minha mente. Foi a ideia que ele teve. Armou tudo, colocou Urias na frente da batalha, deu ordem: coloca ele lá na batalha. Quando o pau começar a quebrar, fala para o exército recuar e deixa ele sozinho lá. Ele vai morrer.
E sabe o que aconteceu? Exatamente como Davi tinha projetado. E o diabo é sujo, porque às vezes ele faz a pessoa acreditar: deu certo, então Deus está aprovando. Só que nem sempre é assim. Quem entendeu, diga amém. Ninguém está sabendo, pastor. É livramento de Deus. Não, Deus não tem nada a ver com as bagunças que nós arrumamos. Ninguém está vendo, deu certo, consegui sair, consegui escapar. Deus viu. E não há nada que eu faça de bom e de ruim que Deus não veja. Posso ouvir um amém, queridos? Eu posso fazer lá no fundo do mar qualquer coisa, lá de cima Deus vê eu lá no fundo do mar. Eu posso subir na montanha mais alta e fazer o que eu quiser, ninguém vai me ver, mas Deus está vendo todas as coisas, porque nada foge dos olhos de Deus. Deus está vendo eu e você às 24 horas do dia, até aquilo que nós pensamos Ele já sabe, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Diz a palavra de Deus, aleluia. Estava tudo resolvido. Pegou a mulher, adotou a mulher, ficou em casa, tudo certo, ninguém está sabendo. Lavou, crime perfeito. E o ditado diz é que não existe crime perfeito. Na cabeça de Davi existia, mas não tinha nada perfeito ali. O profeta de Deus foi levantado pelo Senhor para ir na casa de Davi. Esse profeta se chamava Natã. Como ele se chamava? Natã, homem de Deus. Chegou na casa de Davi. Davi, eu tenho uma palavra de Deus para falar contigo. E Davi fala: o que Deus tem para falar para mim? Pode contar. Davi nem imaginava. E Natã falou assim: Davi, antes de eu falar a mensagem de Deus, posso te contar uma história? Davi conta, senta aí e conta. E Natã falou: sabe o que aconteceu, Davi? Teve um homem muito rico, fazendeiro rico, e ele decidiu fazer uma festa para os seus amigos e seus parentes convidados. E ele fez uma festa, Davi, mas na hora de preparar o alimento para a festa, o cordeiro para a festa, sabe o que ele fez, Davi? Ao invés de pegar lá no seu rebanho, ele foi lá no vizinho. E o vizinho era tão pobrezinho, coitado, que o vizinho só tinha uma ovelha no seu pasto. Uma. E essa ovelha, ele cuidava dela como se fosse uma filha. E sabe o que esse homem fez, Davi? Ele toma a ovelha desse pobrezinho e ele sacrifica, mata a ovelha e faz um banquete com aquela ovelhinha. E deixou o coitado sem uma ovelha. E Davi falou: como é que é? Eu não acredito. Quem é esse covarde? Davi levanta na mesa e fala: quem é? Me fala quem é que eu vou mandar prender. Ou melhor, eu vou mandar matar esse covarde. Quem é esse covarde? E Natã falou: Davi, você é esse covarde. Você fez exatamente isso. Ninguém sabe, só que Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Deus que eu estou pregando nessa noite é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele conhece todo o passado, Ele conhece o nosso presente e Ele sabe até o nosso dia de amanhã, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Aí Davi, irmãos, Davi poderia ter fingido demência. Davi poderia ter falado assim: eu não sei do que está acontecendo. Davi poderia ter falado: eu não sei de nada, não fiz nada. Só que Davi foi homem no sentido de teve postura, e Davi assumiu a sua responsabilidade e o seu erro. Quem está entendendo, diga amém. E quando ele assume, ele escreve a oração chamada Salmo 51. E quando ele escreve o Salmo 51, e eu vou caminhar aqui
para falar do Salmo em 5 minutos. Quem consegue me ouvir 5 minutos? Diga amém. Então vamos lá. Quando ele escreve o Salmo 51, não é fingindo, não é tentando enganar. Ele assume a sua responsabilidade. Ele fala: Senhor, contra ti eu pequei, Senhor. Somente contra ti eu pequei. Porque Davi sabia, pecar contra o próximo é pecar contra Deus. E o interessante do Salmo 51 é que o Salmo 51 não fala de Davi. O Salmo 51 não fala do pecado de Davi. O Salmo 51 fala da maneira que Deus reagiu com Davi, porque Deus poderia dizer: Davi, você matou, então você vai pagar com a sua própria vida, olho por olho e dente por dente. Se você tira o olho de alguém, você vai perder o seu olho. Se você cortou a mão de alguém, a sua mão será cortada. Só que o Deus do Salmo 51, ele foi um Deus de misericórdia, ele foi um Deus de perdão, ele foi um Deus de oportunidade, ele foi um Deus de recomeço. Não importa aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez hoje de manhã, não importa aquilo que você fez há meia hora atrás. Se hoje você se arrepender, se hoje você chorar aos pés de Deus, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, diz a Bíblia, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a tua terra. O Deus de Davi, o Deus que está aqui nessa noite, Ele é o Deus que está te dando uma nova oportunidade de você recomeçar uma vida na presença dEle. E você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Olha aqui, Salmo 51 não fala de Davi, Salmo 51 fala de Deus. Deus que perdoa. Posso ouvir amém, queridos? Um Deus que dá oportunidades, o Deus que restaura. O que acontecia quando alguém cometia o adultério, pastor? Sabe o que acontecia? Leia lá em Levíticos, leia lá em Deuteronômio. A pessoa que cometia adultério, ela era o quê? Apedrejada. Era para Davi ter sido apedrejado, era para Betseba ter sido apedrejada, mas Deus não fez. Deus restaurou a vida de Davi. Deus restaura vidas. Posso ver amém, queridos? Deus pega eu e você na curva, quebra Davi, constrange Davi. Davi pede perdão. Esse texto fala que Deus é misericordioso, perdão, que Deus é graça. Mas esse texto também fala, Davi, ele fala uma verdade no versículo 5, que ele diz: Senhor, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que todos nós nascemos. E sabe o que nós temos em comum? Todos nós nascemos pecadores. Posso ouvir amém, queridos? Por isso que todo homem precisa de um redentor, um salvador. O nosso salvador se chama Jesus Cristo. Davi falou: eu fui gerado em pecado, pecado original. Esse texto fala de pecado, o pecado que afasta o homem da sua comunhão plena com Deus. Pastor, mas nós pecamos, e na verdade nós pecamos diariamente. O pecado, queridos, ele deve ser confessado, diz a Bíblia. E não é o confessar no sentido católico, porque o confessar no sentido católico é aquilo que a pessoa faz lá com o padre. Existe um sacramento católico chamado sacramento da confissão ou da penitência. Quem foi católico e já se confessou sabe o que é isso. Vai lá, se confessa para o padre passa a penitência, a pessoa paga a sua penitência, correto? E ela está perdoada. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados para Deus. Pastor, mas a Bíblia fala em Tiago que a gente deve confessar as nossas culpas uns aos outros, mas é no sentido
no sentido de você abrir o seu coração, confessar o seu erro para o seu irmão, no sentido terapêutico, para você ser tratado. Mas o perdão, queridos, quem dá o perdão é Deus. Davi confessa o seu pecado. E mais do que confessar, Davi se arrepende do seu pecado. E a palavra arrependimento. Qual é a palavra? Arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento não é você sentir tristeza. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é você falar: vou voltar atrás e vou consertar o que eu fiz de errado. Zaqueu roubou. Senhor, o que eu roubei, eu vou devolver quadruplicado. Se arrependeu. Sabe o que é arrependimento? É você assumir a responsabilidade. Sabe o que é arrependimento? É você falar: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria igual. Quando você declara isso, é sinal que você está arrependido. Pastor, eu preciso me arrepender hoje. Glória a Deus, porque você veio aqui. Se arrependa, converta o seu coração a Cristo, e o perdão dele te alcançará, e você sairá daqui liberto e curado, em nome de Jesus. Aplauda e exalte ao Senhor nessa noite. Arrependimento me leva a agir diferente. Não faço mais isso. Você já fez isso alguma vez? Se arrependeu a tal ponto de você falar: eu nunca mais vou fazer isso? Quem já falou isso para Deus? Diga amém. Às vezes dá certo, né? Mas às vezes a gente cai de novo. Mas arrependimento é isso: não vou fazer mais, e nunca mais vou cair nessa. Davi se arrependeu, confessou o seu pecado. Só que todo pecado, irmãos, você pode se arrepender, chorar, vir na igreja, chorar, raspar o rosto no chão, o Senhor vai te perdoar. Só que o pecado, ele é igual o cartão de crédito que você usa, e quando chega aquela data lá, o que vai chegar na sua casa? A fatura. Você sabe o que é isso, né? Fatura. Sabe o que é o pecado? É uma fatura que nós pagamos. Deus perdoa. Só que está lá em Gálatas: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele vai o quê? Colher. Davi foi perdoado por Deus, gente? Sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu, pastor, de consequência? Diz a Bíblia que o filho nasce, mas esse filho durou dias. Ele morre. Deus não permitiu viver. Então existem consequências que você pode chorar. Tem consequências que eu estou pagando hoje, irmãos, porque eu usei meu cartão lá atrás, e a fatura está aqui. E não é culpa do diabo, e não é culpa do pastor, e não é culpa do presidente, se é o Lula ou se for o Bolsonaro. A culpa é minha, a culpa é tua. Deus perdoa, consequências são inevitáveis. Tem pessoas que estão sofrendo hoje e quer culpar A ou B. Ei, assuma! Eu errei, eu falhei, eu fiz errado, eu me precipitei, eu tomei uma atitude fora da direção de Deus. Deus já me perdoou, mas eu estou levando a consequência. Vai chegar uma hora que Deus vai restaurar a tua história, a tua vida. Vai chegar uma hora que você vai viver um novo tempo de Deus. Enquanto esse tempo não chega, permaneça na presença do Senhor, e uma linda obra Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Não, agora mais forte, aleluia! Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Daí Davi se arrepende, chora, e ele faz uma oração linda. E essa oração, eu só li 2 versículos que eu quero reler com você para encerrar. Versículo 10, ele fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, me dá um coração puro, Senhor. Deus vai te dar um coração puro nessa noite. 2, ele fala assim: Senhor, renova em mim um espírito reto.
Quantas vezes eu já orei isso, Senhor, renova, Senhor, minhas forças. Renova o meu espírito, Senhor. O Senhor vai te renovar nessa noite. Versículo 10, ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renove meu espírito reto. Agora é o 11. Não me lance fora, Senhor, da tua presença. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Davi está dizendo: Senhor, não me tire da tua presença, Senhor. Davi não falou: Senhor, eu quero ter o trono de volta, eu quero ser rico novamente. Davi não fala: Senhor, eu não quero perder o governo, eu não quero perder o respeito das pessoas. Não foi isso que ele orou. Ele falou: Senhor, tira o que o Senhor quiser, mas não tire a tua presença, Senhor, da minha vida. Davi estava acostumado a pegar sua harpa, queridos, e começar a tocar e sentir a presença de Deus visitando ele, visitando aquele ambiente onde ele estava. Davi estava acostumado a andar no deserto e orar e dizer: o Senhor é meu pastor e a tua presença não me falta. Eu posso cair, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Davi era um homem que desfrutava da intimidade com Deus. Tira o que o Senhor quiser, Senhor, mas não deixe eu perder a minha comunhão contigo, Senhor. Posso perder amigos, posso perder parentes, posso perder esposa, filhos, mas eu não posso perder, Senhor, a presença do teu Espírito Santo na minha vida. Sabe o que vai acontecer nessa noite aqui nesse lugar, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. E se faz tempo que você não sente a presença de Deus, o Espírito Santo, Ele vai te visitar nessa noite. Se faz tempo que você não sente a graça da presença do Senhor, eu quero profetizar que você que está aqui, ou você que está assistindo esse culto, o Espírito Santo vai te visitar, e você será cheio e renovado da presença do Senhor sobre a tua vida. Será que você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja